Nessa aula vamos estudar sobre o toyotismo, um sistema administrativo industrial que surgiu na década de 60, 1960, para substituir o já obsoleto sistema fordista-taylorista. As estruturações produtivas podem ser consideradas elementos estruturais das sociedades capitalistas. Então, toda vez que há uma necessidade de readaptação, uma necessidade de promover um novo meio de gerar riquezas e obter o lucro, ocorre uma reestruturação no modo de produção no sistema capitalista. Justamente isso é uma característica, é um elemento da estrutura das sociedades capitalistas. É sempre necessário incrementar a produção para aumentar os lucros. Então sempre há uma necessidade de aumentar essa produção. Aumentando a produção vai vender mais e, consequentemente, vai obter uma lucratividade maior. No período taylor-fordista, formou-se um tipo de Estado que dava suporte a esse tipo de metodologia. Esse tipo de metodologia é que as indústrias aplicavam o modelo de Taylor e Ford. Então o Estado existia para administrar esses métodos que as empresas da época adotaram. Com o crescimento da produção, graças ao sistema Taylor-Fordista, surgiram novas associações trabalhistas e também associações empresariais, assim como surgiu um novo padrão de consumo e também de comportamento, visto que a própria produção fordista dava premiação por produção, dava aumento do salário e controlava a vida das pessoas, justamente incentivando o consumo. Então esse era o comportamento que surgiu e um novo padrão de consumo na época. E o Estado, que surgiu justamente para administrar esse tipo de sociedade, esse tipo de indústria, era chamado Estado do Bem-Estar, que após algum tempo da implantação do sistema Taylor-Fordista, criou algumas leis trabalhistas justamente para regulamentar essa produção em massa, essa produção em que o trabalhador repetia o mesmo movimento o tempo todo, para, de certa forma, tentar proteger a classe trabalhadora desse sistema. Então vamos ver como se consolidou o modelo toyotista. No final dos anos 60, as taxas de lucratividade começaram a cair, mesmo com o sistema fordista, taylorista já em vigor há muito tempo, então tornou-se meio que obsoleto, as máquinas estavam um pouco ultrapassadas. Então a produção começou a não ser suficiente para atender a população e começou a lucratividade a cair. Com a necessidade de restaurar as taxas de lucro, então surgiu um novo sistema. Esse sistema administrativo foi desenvolvido por Taiichi Ohno, que ele desenvolveu um novo modo de organizar a produção industrial. Por ser desenvolvida pela Toyota, o Taiichi Ohno era engenheiro de produção da Toyota, então o sistema ficou conhecido como toyotismo. E esse modelo, após ser implantado no Japão, pela montadora automobilística, foi seguido também pelos Estados Unidos e Europa Ocidental. Um modelo desenvolvido pelo sistema capitalista para países capitalistas. Esse é o Taiichi Ohno. Ele era engenheiro de produção da Toyota, porém ele nasceu na China, migrou para o Japão e lá ele se radicou japonês e cresceu, tornando-se engenheiro. Algumas características do toyotismo.
As características base, ou seja, a base do toyotismo são 6, que são a produção por demanda, com estoque mínimo. Então o produto só é produzido quando ele é comprado. Ele produz de acordo com as compras, com a demanda da sociedade, ou do mercado. Então não há estoque na fábrica, o estoque é mínimo. Então só é produzido aquilo que é para vender, e não fazer estoque esperando que seja vendido. Ocorre a flexibilização da produção a fim de torná-la mais variada. Enquanto no sistema Taylor-Ford a produção era em massa, em um único produto, no sistema toyotista a produção era flexibilizada e se produzia vários tipos de produtos. Ocorreu uma maior automação das máquinas. Então as máquinas do período Taylor-Ford eram muito obsoletas. Então, com o sistema toyotista houve uma nova implementação de máquinas nas montadoras em que as máquinas tornaram-se mais automáticas, mais automatizadas, com a implementação de robôs para fazer o serviço das pessoas. Com isso também houve a necessidade de dispensar trabalhadores, visto que os robôs já estavam fazendo o papel deles. O sistema Just-in-Time, ou JIT, em que a matéria-prima, peças ou acessórios só iriam chegar no local da produção no momento de ser utilizada. Então não haveria estoque também de matéria-prima nem de peças. Esses matéria-prima, peças e acessórios só chegavam no local quando fosse para ser utilizadas. Então era o tempo necessário para fazer a produção. O Kanban, que é um sistema japonês bem antigo, que foi adotado pelo toyotismo, que é o sistema de etiquetas, que leva a informação sobre a necessidade de reposição dos produtos em estoque e com isso controlar o estoque dentro da fábrica. E os CQ, os Círculos de Controle de Qualidade, que eram grupos de trabalhadores que supervisionavam ou supervisionam a qualidade dos produtos. Então surgiu aí, com o toyotismo, o famoso sistema de controle de qualidade que temos até hoje, para que eles cheguem ao consumidor com a melhor qualidade possível. Aqui nós temos um exemplo de Kanban, um exemplo de uma fábrica, né? Nós temos aí 3 colunas: o que fazer, o que está fazendo e o que já foi feito. Então aqui nós temos para fazer teste de mercado, agendar lançamentos. O que está fazendo é planejar a estratégia de marketing e desenvolver o produto que vai ser entregue ao mercado. E o que já foi feito? Foi coletadas as ideias, foi definido o objetivo do produto e foi feito a análise do mercado. Esse sistema de Kanban também pode ser introduzido nos estudos, como por exemplo, o que fazer ainda? Estudar química, estudar matemática, probabilidade, o que está estudando no momento, literatura, e o que já foi estudado ou feita atividade, como matemática, ou de logaritmo e biologia, foi estudado ou feita atividade de reino Monera. Então, em qualquer campo, o sistema Kanban, que é bem antigo no Japão, pode ser aplicado. O trabalhador no toyotismo tinha uma diferença em relação ao sistema Taylor-Fordismo. A principal diferença foi justamente a automação na produção, em que no toyotismo, Fordismo, aliás, no Taylorismo, Fordismo, o trabalhador fazia tudo de forma manual, as máquinas necessitava do manuseio do trabalhador, então ele fazia aquele serviço repetidamente. Já no toyotismo, as máquinas passaram a ser mais automáticas, mais automatizadas. Então a produção tornou-se mais automatizada e não necessitando tanta mão de obra. As novas tecnologias passou a economizar o tempo do trabalho
e isso levou à dispensa de trabalhadores. E com a dispensa de trabalhadores, substituindo por máquinas, houve a economia de custos, tendo mais lucros nas fábricas. Mas com isso, cresceu o desemprego, reduziu o valor dos salários, também reduziu o poder de compra, visto que os salários estavam mais baixos. O trabalhador que produzia em massa foi substituído por um trabalhador polivalente. Então, aquele trabalhador que ficava fixo na esteira móvel montando um só produto, passou a fazer várias atividades. Então, aquele trabalhador que fazia um só serviço não mais era visto trabalhando na fábrica. Tinha que ser um trabalhador mais especializado para fazer vários serviços ao mesmo tempo. É chamado trabalhador polivalente. Ele operava várias máquinas, com isso ficou sobrecarregado de trabalho e ainda passava a ser responsável pela qualidade dos produtos que produzia na fábrica. Então, além de operar várias máquinas, era responsável pelo controle de qualidade daquele setor que ele estava. A implantação do toyotismo foi diferenciada e dependeu das particularidades de cada sociedade. Então, dependendo da sociedade, dependendo do país, o toyotismo foi implantado de maneira diferente, de maneira diversificada. Em paralelo com essa transformação produtiva, surgiu um Estado para regulamentar essa produção. Esse Estado ficou sendo chamado de Estado neoliberal. Então, em associação ao liberalismo lá da Inglaterra no século XVIII, em que estava lutando contra o Estado absolutista, o neoliberalismo veio com algumas ideias justamente dessa época do liberalismo, de Adam Smith, na época em que a Inglaterra deu início aos movimentos anti-absolutismo. Algumas características do Estado neoliberal, como o governo mínimo, em que o Estado não só governa os setores essenciais, como a educação, como a segurança nacional, né, como o setor burocrático. Então, o Estado é mínimo, ele governa o mínimo possível, não interfere na economia. Privatizações, já que o Estado tem que ser mínimo, tem que ter menos funcionários públicos, então ocorre a privatização de empresas estatais para reduzir justamente esse contingente do funcionalismo público. Então, quanto mais privatizações, menos o Estado irá intervir e menor será o Estado. A transferência das questões econômicas para o mercado. Então, o Estado é regulamentador, porém ele não se intromete tanto no setor econômico, ele não coloca questões de mercado em suas pautas. Então, o setor econômico é responsabilidade do próprio mercado regularizar os preços, o tipo de produto, a venda, e o Estado fica responsável pela questão de segurança, pela questão de se o produto é compatível com o mínimo padrão de qualidade. A flexibilização das leis trabalhistas, em que dá a possibilidade de acordos entre empregados e trabalhadores, mas isso caracterizou também uma certa falta de poder político dos trabalhadores e dos sindicatos frente às empresas. E a livre circulação de capitais internacionais, principalmente em relação a países emergentes, em que as empresas de países centrais se instalam nesses países emergentes para desenvolver mais e mais com preço mais competitivo dentro daquele novo mercado.